Cristianismo tem tudo a ver com o coração. Amém. Não tem a ver com religião. Cristianismo não tem a ver com religião. Esse espírito de religiosidade, ele tem sempre cercado a igreja, né, desde o início. Eu sou professor de história da igreja também, eu estudo muito sobre isso, e é impressionante como esse tipo de coisa sempre ronda a igreja, desde o início. O primeiro espírito de religiosidade que atingiu aquele povo foi vindo dos próprios fariseus. Na verdade, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas através, a ferramenta para que isso acontecesse foi o espírito de religiosidade dos fariseus, saduceus e doutores da lei, e do sumo sacerdote daquela época. Era inevitável que essas coisas acontecessem, né? Porque estava profetizado e a gente precisava do sacrifício de Jesus para ser salvo. Mas o instrumento foi o espírito de religiosidade. Depois que a igreja começou, continuou sofrendo perseguição pelo espírito de religiosidade. E mesmo depois que a igreja parou de ser perseguida no ano 303, posteriormente a isso, continuou o espírito de religiosidade. Dessa forma, pela igreja estabelecida, começou a perseguir os movimentos que não estavam de acordo com o que eles queriam. Depois, a coisa continuou até o período da Reforma, quando os reformadores foram perseguidos por causa do espírito de religiosidade. Agora, se você pensa que resolveu, não resolveu. Porque os reformadores estavam divididos em dois tipos, né? Os reformados ou calvinistas e os luteranos. E o que é que aconteceu? O espírito de religiosidade de cada uma dessas partes também trouxe divisão. Além disso, a guerra dos 100 anos, né? Aliás, guerra dos 100 anos não, a guerra que houve religiosa, onde muitas pessoas morreram, foi por causa da perseguição da Igreja Católica, juntamente com a religiosidade dos reformadores também. Muita gente morreu por causa da religiosidade. Depois disso, eles continuaram fazendo as suas confissões. Alguém aqui já ouviu falar de confissão de Augsburgo, confissão de Westminster, confissão, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. É chamada de a Segunda Reforma. E o que são essas confissões? Foram textos que eles criaram para dizer o quanto eles eram diferentes dos outros. Então, nós cremos assim, eles creem de outro jeito. E aí começou a ter divisão na reforma. Sempre houve divisão por causa do espírito de religiosidade. O espírito de religiosidade é terrível. Houve divisão também quando houve o enchimento do Espírito, ou a renovação do Espírito Santo no início do século XX, que atingiu a Irlanda e atingiu os Estados Unidos, e por fim veio a dar naquele chamado movimento da Rua Azusa, na Califórnia, em Los Angeles. Daquele movimento veio se espalhar para o mundo todo. E aí surgiu as igrejas pentecostais tradicionais, como a Assembleia de Deus, depois o Brasil para Cristo, Igreja Cristã do Brasil, melhor dizendo. E continuou o espírito de religiosidade. O que é interessante é que mesmo quando o movimento começa bom, ele depois é contaminado pelo espírito de religiosidade. E todas essas denominações foram contaminadas pela religiosidade. A religiosidade sempre vai fazer com que você pense que você é melhor do que os outros. E você acusar os outros de não estar de acordo com a palavra de Deus. Mas o que é pior da religiosidade é que ela tira a espontaneidade do mover do Espírito na vida das pessoas. Esse é o pior veneno da religiosidade. A religiosidade não só traz divisão entre as igrejas, mas ela traz divisão dentro de você mesmo. Você começa a achar que aquilo não é bem assim,
Dá um exemplo aqui sobre religiosidade, para você ver, mesmo dentro da nossa igreja, pode ter um espírito de religiosidade. Então, quantos estavam aqui naquele movimento, naquele evangelismo, aquela pequena cruzada evangelística aqui com o pastor Davi Feijoli, né? E você viu que Deus usa ele de uma forma bem diferente, né? Não é verdade? Bem diferente. Mas, da forma que ele está fazendo cruzada em várias igrejas, muita gente tem sido abençoada. Mas tem gente que não se toca, não se escandaliza com aquilo. E nós vimos aqui mesmo, teve um rapaz que foi curado num problema da coluna, ele veio de Londrina. E ele estava seguindo o pastor Feijó no Instagram e no Facebook, e quando soube que ele estava aqui, ele veio de lá até aqui para poder, e foi para ser curado, e ele foi curado. Mas teve pessoas que começavam a dizer, isso aí não é de Deus não. E até postaram algumas coisas na internet, um dia desse aí, naqueles memes que se fazem, né, a respeito da crítica à igreja. E quando alguém botou uma filmagem do pastor Feijoli, né, daquelas cruzadas, onde a pessoa é curada daquele jeito, mexe as pernas e tal, e o pessoal começou a falar, isso aí não é de Deus, isso é coisa do diabo, e lá vai, eu não quero isso na minha igreja, e lá vai. Ou seja, querido, as pessoas com espírito de religiosidade, sendo influenciadas por espírito de religiosidade, não usufruem do melhor de Deus. Porque as coisas de Deus é por fé, não é por lógica. Amém? Mas aí as pessoas dizem, mas precisa disso? Querido, quem é você para saber e medir quanto Deus precisa fazer para não escandalizar a sua própria mente? Então você se escandaliza porque possivelmente aquele é um anjo mesmo que faz aquilo, né? Não vejo outra explicação. Não vejo outra, porque as pessoas claramente não sabem o que está acontecendo. E as pessoas que são curadas depois dizem que não fizeram nada daquilo, não sabiam. Com certeza é um anjo que pega a perna da pessoa, torta. E um médico que estava aqui disse que aqueles movimentos eram os movimentos que o pessoal de fisioterapia faz. Como é que a pessoa que está no chão ali ia saber disso? Com certeza são anjos que estão usando, anjos ministradores, que vem da parte do Senhor para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Isso é o que está escrito em Hebreus capítulo 1. Os anjos de Deus são ministros de fogo, anjos ministradores, anjos que foram enviados da parte de Deus para auxiliar. Ah, pastor, é para auxiliar. Às vezes nós precisamos de um auxílio na cura. A unção de Deus vem para curar e o anjo mexe para fazer o movimento fisioterapêutico. É incrível, né? As pessoas ouvem de testemunhos, assim, eu já ouvi um testemunho uma vez, de um acidente automobilístico, com a mãe e uma criança estavam dentro de um carro, e os dois eram cristãos, a criança e a mãe, e no cruzamento houve uma batida tão violenta que os dois foram arremessados de fora do carro, e quando a mãe tomou, né, apagou tudo, quando ela acordou assim, viu a criança dela em pé do lado dela, e ficou preocupado, minha filha, o que foi que aconteceu? Aí a menina chegou e disse, não mãe, não se preocupa, na hora assim apareceu um homem todo de branco e tirou a mim e você. Aí as pessoas dão glória a Deus e acreditam, mas é interessante, o anjo pode tirar de um acidente uma mãe e uma filha de forma espetacular e ninguém se escandaliza, mas se o anjo fizer um movimento nas pernas aqui, não é de Deus, para que isso? Você já viu como o espírito de religiosidade entorpece as pessoas? Queridos, na presença do Senhor não existem limites. Ele pode, se ele quiser, levantar todo mundo aqui, sair voando, flutuando todo mundo, e depois todo mundo descer. Mas quem está de fora vai dizer, isso é um monte de demônio que tem ali. Né? Para que isso? O que eu acho atrevimento é a pessoa dizer, para que isso? Como se fosse Deus e pudesse medir o limite das coisas. Amém? Alguém está rindo, alguém está correndo e alguém diz, para que isso? E aí eu te digo, e para que você está pensando isso? Nós vemos um episódio lá no Velho Testamento, quando a Arca da Aliança, eu já falei isso muitas vezes, a Arca da Aliança, Davi conseguiu trazer a Arca da Aliança para entrar em Jerusalém,
Porque no primeiro episódio, algumas pessoas tentaram pegar na Arca da Aliança e foi fulminado na hora. E aí ele descobriu o quê? O que deveria ser feito, que não era através de uma carroça de boi, como eles estavam levando. Foram levando com a carroça de boi, a arca escorregou da carroça, a pessoa foi pôr a mão, morreu fulminado. Mas deveria ser do jeito que foi estipulado por Deus. Ou seja, levitas deveriam levar com as varas aquela Arca da Aliança. E aí Davi trouxe a Arca da Aliança, só que ele estava tão alegre, na presença, querido, do Senhor, porque a Arca da Aliança naquela época representava a própria presença de Deus. Tão poderosa ao ponto que se alguém tocasse na arca, morria na hora. E Davi ficou pulando e saltando na frente da arca. Muita gente hoje ia se escandalizar e ia dizer, para que isso? Como a mulher de Davi disse. Milcal, a mulher de Davi, estava lá em cima do prédio e viu quando ele foi entrando. E pulando. E ela ficou, é isso que a gente tem que prestar atenção, ela ficou, ridicularizou, ela achou que aquilo não precisava acontecer, porque Davi estava com aquelas roupas, aquelas túnicas, e enquanto ele se mexia, a lateral dele aparecia aqui, porque era aberta aqui, né? Então ele levantava a mão, e aí ela ficou enciumada, porque tinha umas mulheres lá que estavam na beira da festa lá, e viu quando Davi fazia isso, e as mulheres olhavam e viam o que estava aparecendo aqui de lado. Aquele ciúme dela fez ela fazer uma grande bobagem. Quando Davi entrou, ela chegou e disse, muito bonito isso, né? Hoje, o rei de Israel, o próprio rei de Israel, ficou desnudo para que as mulheres de Israel vissem. Precisava de um negócio desse. Aí Davi disse, olha, eu fiz isso para o Senhor. Eu fiz para o Senhor. Enquanto essas mulheres aí que você disse que viram quando eu estava levantando as mãos, elas mesmas vão me honrar. Eu não se preocupe que eu não vou ser desonrado por causa disso. Aí a Bíblia termina esse capítulo laconicamente dizendo, desde esse dia nunca mais Milcal teve filhos. Ficou estéril. Por quê? Porque foi julgar o que era de Deus, o que precisava ser, o que não precisava ser. Queridos, não devemos julgar se o Deus cura mexendo os braços e as pernas da pessoa, se as pessoas correm, se as pessoas gritam, se as pessoas riem, se dão risada. Eu já vi pessoas pegando aqueles vídeos lá do irmão Rega com algumas pessoas rindo e começa a dizer que aquilo é do inferno, que é do diabo, que é um monte de coisa. Querido, esse povo devia ter muito cuidado. Muito cuidado. Primeiro, quem bota aqueles vídeos, bota fora do contexto. Vamos pensar na pior situação. Porque eu conheço aquelas pessoas. Não aquela filmagem lá. Mas eu já vi e sei o que é que eles pregam. E eu já participei de reunião onde esse tipo de coisa acontece. E eu mesmo já fiquei daquele jeito. Então vamos pensar a pior situação. Vamos pensar que tudo é emoção, nada do espírito. Vamos pensar nisso? Tudo é emoção, é nada do espírito. É a pior situação, é tudo emoção. Querido, mas mesmo que tudo seja emoção, todo mundo está fazendo aquilo com um coração sincero. Porque o ensino é mais... Vou resumir aqui para você. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E a Bíblia diz também que é fruto do Espírito a alegria. E a Bíblia diz também, lá no Salmo 45, se eu não me engano, que Jesus foi ungido com óleo de alegria como nenhum dos seus companheiros. Ou seja, ele era repleto de alegria. E aí o ensino que geralmente se ensina é que, mesmo que você esteja triste, comece, mesmo que seja pela carne, rindo. Porque o Espírito vai pegar aquela sua atitude e o riso e a alegria vai quebrar aquela amargura, vai quebrar aquela operação maligna na sua vida. Aí mesmo que o religioso diga, olha ali, tem nada do Espírito.
é da carne. Sim, ainda que fosse da carne, mas estaria sendo feito com a atitude correta de coração. Ou como Davi disse, fiz isso para o Senhor. Aí tem-se aquela pregação, aí começa a mover, aí o pregador começa a rir, e olha para a pessoa e ri, e a pessoa ri também, e aí começa um riso que, ainda que fosse da carne, mas contagia. Quem já viu aqui uma filmagem dentro do metrô, que alguém começa a dar risada, e daqui a pouco o metrô todo, está todo mundo rindo, alguém já viu isso? Não tem nada de espírito ali, e é ruim, era melhor que todo mundo estivesse chorando. Você está vendo que não tem lógica? A religiosidade é tão boba, tão, desculpa o termo, idiota, que as pessoas ficam idiotizadas e não vê o que é lógico. Mas na casa do Senhor não precisa disso não. E na casa do Senhor é para ter choro e tristeza, porque a Bíblia diz que a única tristeza que deve ser feita é a tristeza segundo Deus, que opera o arrependimento. Ou seja, a tristeza de alguém que está em pecado e está ali diante de Deus com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, me ajuda, eu estou em pecado, eu quero confessar esse pecado. É uma tristeza que opera o arrependimento. Mas na casa do Senhor é casa de alegria, porque onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, aí a alegria. Aí alguém pega, né? Aí o pregador diz isso, aí as pessoas começam a rir, alguém está filmando tudo aquilo, aí vem outra pessoa, faz um recorte daquilo, pega a cena que está todo mundo bolando no chão e o pregador impondo as mãos e uns caindo, aí joga na internet e o povo começa a dizer: para que isso? Coisa do diabo, desrespeita as coisas de Deus. E aí eu fico te perguntando: quem é que está desrespeitando? É quem está rindo ali ou quem está falando e postando na internet essas coisas? Tem que ter muito cuidado, querido. Porque ainda que você não queira se mover neste mover, que eles chamam de unção do riso, que foram eles mesmos que criaram, que ninguém chama que é unção do riso, é simplesmente a ministração da palavra, que liberta. E aí é por isso que as pessoas ficam estéreis espiritualmente. Entram em depressão, entram em tristeza, fica aquela doença que nunca cura, porque está julgando a obra de Deus, está julgando o servo alheio, achando que tem autoridade para dizer qualquer coisa e comentar qualquer coisa sobre o mover do Espírito Santo. Amém, queridos? Deixa eu dizer outra coisa que prova que essas coisas são de Deus. Tudo aquilo que você tem que fazer, que você vai parecer ridículo, mas você vai fazer por causa do Senhor, é de Deus. Vou repetir de novo. Tudo aquilo que você tiver de fazer, que o povo vai olhar para você e vai pensar que você é um palhaço, que é ridículo, que é o que for, e você está fazendo aquilo com o coração correto diante de Deus, é de Deus. Porque você está se humilhando, para que Deus seja exaltado. Tem gente que não ora em línguas com vergonha dos outros. Se você começa a abrir a boca pela fé, sendo batizado no Espírito Santo, e começa a orar, mesmo que todo mundo pense que você é um idiota, você está fazendo aquilo pelo Senhor, e será honrado. Quem exalta o Senhor, quem exalta a palavra de Deus, será honrado. Amém? Se cumpre aquilo que a Bíblia diz: não permitirás que o teu servo seja envergonhado. Você pode ser envergonhado para eles, mas para você não é envergonhado. Para Deus você não está envergonhado. Amém? Então, não se preocupa com o que os outros pensam, não se preocupa com o que os outros estão achando, simplesmente se tem uma preocupação, é agradar a Deus, é ter uma comunhão plena com Ele. E às vezes essa comunhão plena vai requerer de você atitudes que você não tem coragem normalmente de fazer. O evangelismo é isso. Sabe qual é a maior dificuldade de alguém evangelizar? Não é chegar e pregar a palavra. A maior dificuldade é deixar a timidez de lado, a vergonha, e ir para o campo. É você chegar, por exemplo, um companheiro de um trabalho, que você trabalha com ele, um companheiro de serviço, e que te conhece, e você chegar e para ele dizer: olha, Jesus te ama, e tem isso, e a palavra diz aquilo, e isso aqui, e você fica pensando: o que é que esse cara vai pensar de mim? E daí o que é que ele está pensando de você? Aí se ele pensar que eu sou um fanático, glórias a Deus, porque você se tornou digno de sofrer afrontas por causa do seu nome.
Sabe, toda vez que alguém achar que você é um fanático ou idiota, dê glórias a Deus, porque os apóstolos, quando foram apedrejados e chamados de todo tipo de coisa, deram glórias a Deus, porque foram dignos de serem perseguidos por causa do nome de Jesus. Queridos, o nome de Jesus vai te exaltar, mas todo aquele que quiser agradar a Deus, na sua plenitude, diante do mundo, será envergonhado. Porque o mundo jaz no maligno. E o mundo vê a gente de uma forma diferente. O mundo aí pensa que nós somos religiosos, fanáticos, idiotizados, pessoas que não tinham o que fazer, vieram para cá, gente que é tão fraca da cabeça, que se não vier para a igreja, não consegue nem viver. É isso que eles pensam da gente. E daí o que eles pensam, querido? Eu já contei um testemunho aqui, né? Um familiar meu, não vou dizer, mas um certo familiar, eu estava naquele evento do Alternavida, em Campina Grande. E lá no Alternavida, a gente fazia um evangelismo e subia, alugava um trio elétrico e ficava tocando louvor lá em cima. E as pessoas e os pastores ficavam dizendo a palavra lá em cima. E vinham os carros atrás, uma carreata. Isso de manhã, porque de tarde vinham vários grupos espalhados em vários setores da cidade, onde a gente apresentava uma peça evangelística, que não precisava falar, era mímica. E depois vinha alguém, dava uma pequena palavra, distribuía os folhetos, e aí fazia o apelo para quem recebia Jesus. Queridos, para você ter ideia, era 300, 400 pessoas que se convertiam nesse negócio. Mas o que eu estou querendo dizer, em um determinado momento o pastor pediu para eu estar lá em cima, para estar pregando lá em cima na hora da carreata. E aquilo movimentou o centro da cidade de Campina Grande, né? Parou, um sábado de manhã lá, parou, porque ficou aquele negócio, aquele monte de gente. Aí me lembro como se fosse hoje, que passou de lado do calçadão. E aí o povo que estava no calçadão viu, e aquela coisa toda. E tinha um parente meu que estava no calçadão naquele dia, eu não sabia. E quando terminou aquela carreata lá, eu desci com Fabiana e a gente foi passando no centro da cidade e a gente passou pelo calçadão. Quando eu vi aquele meu parente que eu fui cumprimentar, ele virou as costas. Teve vergonha de mim. E aí foi quando eu tomei um chá, né? Um chá de realidade. O que é o mundo? O mundo está junto de você até o momento que ele acha que você está fazendo papel de ridículo. E eles não querem estar junto, nem cumprimentar você. Porque como esse meu parente estava de lado de outros companheiros dele, se ele me cumprimentasse, e eu dizendo quem eu era, ele ia ver, quer dizer que fulano é da família desse povo que está fazendo essa loucura aí. Então, o mundo faz isso, até os parentes rejeitam você, meu amigo. E você tem que estar preparado para isso, para ser ridicularizado, gente postar coisa na internet dizendo para que isso é palhaçada, gente dizendo que você é fanático, que você é fanática, que você é maluco. Por Jesus, querido, você tem que estar disposto a enfrentar tudo. Então, justamente o contrário, o espírito de religiosidade vai fazer você se envergonhar, mas o espírito de liberdade, o Espírito Santo, faz você ficar intrépido como um leão, sem medo de nada, da opinião dos outros, o que é que os outros acham, porque os outros não vão curar você na hora que você está no hospital, os outros não vão ajudar você na hora que você precisa de uma intervenção na sua provisão, os outros não vão te trazer salvação, os outros não vão batizar você no Espírito Santo, os outros não vão dar direção espiritual para você, só quem dá isso é o Espírito de Deus, é o Senhor, é a palavra, é Jesus Cristo. Então, está chegando o momento, querido, já chegou, a hora já chegou, que você tem que estar bem corajoso, para levantar a bandeira da palavra do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Amém? No culto passado eu falei, lembra? Falamos sobre fé, e nós vamos continuar também um pouco sobre fé aqui.
Nem abri a Bíblia ainda, né? E nós falamos que estamos num tempo como este, num tempo de quase no momento de Jesus arrebatar a sua igreja. É um momento em que algumas palavras são extremamente necessárias que sejam praticadas e sejam cridas. A palavra sobre a oração, uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de comunhão com Deus. Uma palavra sobre intrepidez e autoridade espiritual, a autoridade do crente. E a terceira palavra é sobre fé, porque nós estamos sendo confrontados. Então é o momento de você estar preparado com uma palavra da fé na sua boca, com a palavra da intrepidez e da autoridade espiritual, vivendo uma vida de oração, porque senão você não vai aguentar. Amém? E a palavra da fé, queridos, mesmo que esteja alguém confrontando você, a palavra de Deus, ela não vai deixar você triste. Sabe, a gente está no ponto de Deus quando a gente vive como o povo de Israel vive. Como assim, pastor? Você já deve ter prestado atenção que o Estado de Israel está lá cercado de árabes, né? E você sabia que eles vivem em estado de guerra o tempo todo? Alguém já sabe disso? Amém? Eles ficam em estado de guerra o tempo todo. Lá, o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres. Por exemplo, as minhas filhas com essa idade já teriam todas duas servido no exército, se a gente estivesse em Israel. Todas elas com uniforme, com fuzil e tudo. Então, você pode estar pensando, rapaz, deve ser muito ruim morar num lugar desse. Eu tenho um colega meu que foi para o Israel lá, e ele estava preocupado com esse ambiente, e ele riu porque estava todo mundo num restaurante lá, numa daquelas ruas de Jerusalém, e nas mesas, e comendo, que chegou um guri, veio com uma bomba aqueles fogos de artifício, e soltou, rapaz. Diz que o povo teve um medo tão grande que bah! Todo mundo saiu correndo pensando que era uma bomba de um terrorista que tinha soltado. E o guri saiu rindo lá. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eles já estão acostumados. Ninguém lá vive tendo ataque cardíaco, estresse. Não, tem mais gente estressada no Brasil do que lá em Israel. Por quê? Porque eles se acostumaram com aquilo. Sabe que o cristão, você precisa estar acostumado. A mesmo que se esteja num ambiente de confronto, você vai viver bem, em paz. É o povo achando que você é ridículo, que é tolo, que é pateta, e você tranquilo. Por quê? Porque essa é uma vida de fé. Quem anda em fé não anda preocupado com más notícias, querido. Quem anda em fé não fica preocupado porque o povo está contra você. Quem anda em fé não está preocupado porque o povo te vê como uma pessoa fanática. Quem anda em fé, mesmo que esteja num estado de guerra, que é aquele estado onde as pessoas estão sendo confrontadas, não vai ter medo de nada, porque sabe que o seu Redentor vive, sabe que Deus está contigo, sabe que o Espírito Santo está contigo, sabe que o Senhor colocou os anjos dele ao seu redor. Amém. Nós cremos no Senhor. Quem crê em Deus aqui? Então vamos viver como quem crê em Deus. Sabe, as pessoas às vezes confundem vida de fé com uma vida de pragmática, de dar resultados. Sim, com certeza quem anda em fé vai ter resultados positivos na sua vida. Mas vida de fé, o resultado, melhor dizendo, os resultados positivos da vida de fé não devem ser o fim em si mesmo. O que é isso, pastor? Por exemplo, eu estou crendo para ser curado. Então, o fim, a finalidade, o objetivo da vida de fé não deve ser a cura. A cura é um resultado. Eu estou crendo para ter provisão. A provisão é um resultado da vida de fé. E aí a gente entra num outro tipo de religiosidade. Eu estava falando sobre religiosidade. Existem os religiosos da fé também.
É aqueles que vivem em função das finalidades. Então, o cara vive em função de ganhar dinheiro. Você está entendendo? Isso é um resultado da vida de fé. Então, a Bíblia diz aqui, vamos lá para Romanos 10, 8. Romanos 10, 8. Eu estou com revista atualizada. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Veja, boca e coração. Diga boca e coração. Mais uma vez, que eu sei que muita gente não prestou atenção. Diga boca, diga o que eu falo, e o meu coração, o que creio. Então veja a relação, o que fala e o que crê, o que fala, o que crê, o que fala, o que crê. O que fala. Aí diz assim, isto é a palavra da fé que pregamos. Próximo versículo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê. Diga, com o coração eu creio. Diga, com o coração eu não sinto. Diga, com o coração eu creio. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa. Diga, com a boca eu confesso. Com a boca eu falo aquilo que está no meu coração. Entendeu? Se confessa a respeito da salvação. Pronto. Essa é a chamada que nós chamamos de lei da fé. Mas veja que essa lei não é assim como alguns pensam. Eu confesso e vai acontecer. Não é assim. Amém? Não é confessando vai acontecer, não. Tem gente que vai orar pela pessoa que está doente e diz, você está curado em nome de Jesus, você está curado em nome de Jesus. Mas a grande pergunta é, você está crendo no coração? Ou você está só falando? Primeiro você tem que crer, e é por isso que a gente ministra a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Você tem que ouvir a palavra, não é do pregador, nem da igreja, é a palavra de Cristo. Ouvindo a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela tem poder para gerar fé no seu coração. Amém? Muita gente confessa e nada acontece. E diz depois, esse negócio de rema e de palavra da fé, isso é um engano. Mas eu pergunto, será que creu? Eu criei. E mesmo crendo, você conhece a palavra de Deus a respeito desse assunto? Porque às vezes a gente quer crer em algo que não tem autoridade para crer, ou definir. Quer ver um exemplo? Eu estou crendo que o meu parente se converta. Continue crendo. Mas saiba que existe uma coisa chamada livre-arbítrio, e que o parente pode não querer se converter. Então, para que orar? Quando a gente ora, a gente cria um ambiente espiritual favorável para a conversão. Porque existem demônios que estão impedindo as pessoas de receber Jesus. E quando eu intercedo, e eu confesso, e eu prego, e eu falo, aquele ambiente espiritual é modificado pela palavra de Deus, pela atitude de intrepidez e de autoridade espiritual minha, no caso, e pela intercessão para que aquela pessoa veja como deve ser visto e não seja contaminado pela atuação de demônios. Mas mesmo assim, existe a possibilidade que a pessoa morra e não se converta. Então tem gente que tem uns parentes que morrem e estão no mundo e não quer saber de Deus, e depois diz, esse negócio que eles dizem aí não é verdade, porque eu orei, eu criei de todo o coração e não aconteceu. Nunca esqueci de um episódio triste que aconteceu lá em Campina Grande, antes de eu conhecer Fabiana. Eu estava em uma casa de uns crentes e a gente conversando, e essa pessoa veio dizer que estava num velório, uma situação muito triste, de pessoas da igreja, e a mãe tinha perdido o seu filho, duas mães tinham perdido 2 filhos, né? Porque esses filhos
no contorno, algo parecido com isso aqui que tem aqui em Maringá. Lá em Campina Grande tinha também. E eles chegavam de madrugada, coisa de jovem, ia fazer pega, né, com o carro. E eles foram fazer um pega desse aí, perderam o controle do carro, o carro capotou várias vezes, morreu os dois filhos de crente e os 2 da igreja. E aí a mulher chorando lá, a mãe chegou para essa outra pessoa que eu conversei, né, e disse assim: mas a Bíblia não diz, eu estou com uma crise de fé, a Bíblia não diz, honra teu pai e tua mãe para que sejam completos teus dias aqui sobre a terra? E disse que essa mulher estava numa crise de fé, só Deus sabe se continua com o Senhor, não, já faz muito tempo. Mas eu cheguei para essa mulher que disse isso para mim, e eu disse: mas querido, isso é desconhecimento da palavra. Não é só honrar o pai e a mãe, é também obedecer às leis de trânsito. Porque está andando a 120 quilômetros, 130, fazendo um pega. Não tem anjo que segure, meu amigo. Nem promessa de cumprimento de honrar pai e mãe que vá valer. Entendeu? Aí depois a pessoa morre e os parentes ficam dizendo por que a Bíblia não funcionou na vida deles. A gente tem que entender, querido, não é só eu crer, é preciso que as pessoas obedeçam o que está na palavra. Porque a proteção, a gente aprende desde criancinha, lá na igreja de criança, obediência traz bênção. Obediência traz bênção. Desobediência, já sabe o que acontece. Abre a brecha. Se sair escondido no meio da noite para fumar, para beber, se sair escondido no meio da noite para estar fazendo pega com carro a alta velocidade, os anjos não vão proteger, querido. Às vezes, por tanto orar e interceder a mãe e o pai, há um certo livramento, é verdade. Mas é viver na corda bamba, é viver na borda do abismo, querido. Está sempre dependendo que papai e mamãe ore e vivendo a vida toda no perigo. Você está entendendo? Fora ainda outras coisas, essas pessoas que morrem, a gente não sabe como é que estava o coração deles também, né? Então são muitos motivos. O que vale a gente trazer a menção que vida de fé, querido, a palavra pistes, fé, não é só crer, significa fidelidade também. Quem crê é fiel. Então por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que ficam confessando, como se fosse um mantra para algo acontecer. Mas a lei da fé diz, crendo com o coração e confessando com a boca. É por isso que Paulo diz, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Quem crê, fala. Diga, quem crê, fala. Diga, não é quem fala, crê. Pelo contrário, quem muito fala, às vezes até mente. Quem crê, fala. Quem crê, fala. Quem crê, fala. Quem crê, fala. E porque crê, não se envergonha daquilo que fala. Porque crê numa verdade. Você está entendendo? Quem crê, fala, não é só para acontecer. Quem crê, fala porque não se envergonha. Quem crê em Cristo, fala de Cristo porque não se envergonha. Quem crê na palavra, fala da palavra de Deus porque não se envergonha. Quem crê na cura, fala da cura, porque já creu na cura e não se envergonha. Então, a fé está ligada à fidelidade, ou seja, a coragem de se envergonhar por Cristo. Quem crê tem coragem de enfrentar o mundo. Era o segredo da intrepidez daqueles apóstolos. Eles criam, queridos. Pedro cria. Paulo cria, não tinha medo de nada, porque eles já criam, já estava dentro, já foi formada uma realidade dentro dele. Sabe, para você ser curado, a realidade da cura tem que ser formada dentro de você. A cura começa dentro de você, a prosperidade começa dentro de você. Eu já estou curado, eu já sou próspero, e ponto. Você sabia, tem um livro
muito bom. Quer dizer, eu não vou dizer que é muito bom, tem umas besteirinhas lá, mas nesse sentido aí ele é muito bom. Tem um livro que é de um autor que não tem nada a ver com a palavra da fé, ele é de outra denominação, um americano, e é a história da igreja do século XX. E nessa história da igreja do século XX, esse autor fala do irmão Reagan. E ele diz que o irmão Reagan, ele é muito respeitado nos Estados Unidos. Era, né? Que já faleceu. O irmão Reagan, presta atenção. O irmão Reagan, mesmo tendo um ministério grande, ele almoçava junto com todo mundo, no refeitório. Ele não almoçava num lugar separado, ele almoçava com todo mundo no refeitório. Coisa que a maioria desses líderes de igreja não faz. O irmão Reagan, não sei se você sabe, nesse livro ele fala, ele estava pregando sobre prosperidade. E ele tinha um carro batendo motor e o sapato velho furado. E o povo dizia, esse homem é doido, está pregando prosperidade, como o carro velho que ele tem e o sapato furado. Ele passou meses pregando que era abençoado, que Deus estava com ele, e ele andando com um carro fumaçando, o motor e o sapato furado. Por quê? Porque antes que tivesse sapato novo, antes que tivesse provisão, antes que tivesse carro novo, ele já era próspero por dentro. Já foi criado dentro dele a realidade. Então a gente precisa entender que para a gente perseverar até que algo aconteça, aquele algo tem que já estar dentro da gente. Eu fui curado pelas pisaduras de Jesus. Eu fui abençoado. Eu sou abençoado. Vai dar tudo certo. Tem que ser formado dentro de nós a realidade da nossa igreja, grande, um lugar bem espaçoso, um lugar bem localizado. Tem que ser formado dentro de nós a realidade do rema. Primeiro tem que estar dentro da gente para poder se transformar. Mas se ficar todo mundo esperando, isso o pastor está dizendo, vamos ver, né? Isso não é fé. Isso é vamos ver, vamos prestar atenção e ver o que é que vai acontecer. Isso não é fé, isso é só ser espectador. É uma igreja espectadora, é um povo espectador que está vendo para ver se é de Deus mesmo. Esse povo que fica assim para ver que é de Deus, são esses que na hora da tribulação sai, vai embora. Por quê? Porque não foi formada a verdadeira fé dentro do coração. Toda pessoa que chega e diz, eu vou para tal lugar. Mas por que você vai para tal lugar? Eu posso ir, pastor? Pode ir, você é livre. Eu só quero saber o porquê. Não, porque está perto da minha casa. Não, eu vou para lá porque, assim, lá é muito distante essa igreja. Não, eu vou para lá porque, assim, não sei, eu não consigo me enturmar com as pessoas lá. E em todo canto tem a palavra de Deus, né, pastor? Eu olho para a pessoa e eu não vou dizer amém. Não vou dizer amém. Eu só vou dizer amém, vá na paz. Mas amém para aquilo que a pessoa está dizendo, eu não vou dizer. Porque eu sei que, na verdade, o que aconteceu é que ninguém que faz isso está sendo guiado pelo Espírito Santo, coisa nenhuma. Está sendo guiado pelas suas emoções, pelo que acha. E que, na verdade, nunca entendeu o que está sendo pregado aqui. Porque você até agora, nós estamos aqui, já faz 50 minutos, 45 minutos que a gente está ouvindo essa palavra, e você já deve ter prestado atenção que essa palavra é diferenciada, e não é por mim, não é pastor Sérgio, nem placa de igreja, é porque a palavra de Deus diz que primeiro tem que crer com o coração, para depois falar com a boca. E quando você crê com o coração, aquilo que você fala vai acontecer. Mas se essa verdade cair no seu coração, você não vai estar procurando em todo lugar, não. Porque a gente não sai daquilo que já entrou no nosso coração. Mas se saímos porque não vamos com a cara do Paulo, com a cara da Suzana, com a cara da Cátia, ou com a cara do Edu, significa que a gente não se converteu nem recebeu nada do Espírito Santo, a gente está recebendo do povão. A gente se converte a Cristo, querido. A gente se converte ao Senhor. A gente está no lugar, ou deveria estar no lugar, porque sabemos que Deus está nos alimentando naquele lugar. Não é porque o povo te abraça e te ama, eu te amo, viu? Eu vou para aquele lugar, porque o povo parece que me ama ali. Isso é só carência emocional.
Tem todo tipo, né? Tem gente que vai para as igrejas por causa da carência emocional. Tem gente que vai para as igrejas, principalmente jovens, vai para igrejas que tem som bom, grupo de louvor bom, né? Festa, né? Essas coisas que nós teremos aqui também, amém? Mas se eu sou guiado por causa disso, onde é que está o meu coração? Nos eventos, tem gente que a igreja... Sabe, deixa eu te contar uma história. Sabe onde é que está? Se você ver esse vídeo do irmão Reagan, assista, muito bom. É um vídeo que diz assim, como é que era o nome? Ah, meu Deus, esqueci agora. Fases do ministério, se eu não me engano é esse vídeo. Em que o irmão Reagan conta o seguinte, que ele estava lá nos Estados Unidos e tinha um irmão que ele conhecia, uma família que morava perto dele. E toda vez que tinha um evento em determinada igreja, um evento de louvor, um evento profético, um evento isso aqui, esse irmão ia para esse lugar, em qualquer igreja que fosse de qualquer lugar. E aí um dia esse irmão chegou para o irmão Reagan e disse, vamos comigo para evento tal e evento tal, em tal igreja, em tal lugar. Sabe o que foi que o irmão Reagan disse? Não vou não. Mas por quê, pastor? Porque eu não vou ser como você, um crente de eventos e não da palavra. Foi isso que o irmão Reagan disse. Tem gente que é assim, é um evento, vamos para lá, vamos para o evento para lá, vamos para o evento para cá. Ali é um tal mover. Parece que a nuvem de Deus está indo para lá, depois vai para cá. Onde tem mover, onde tem evento, onde tem uma festa, é onde a pessoa vai. Querido, nada de errado num evento em qualquer lugar, mas o que há de errado é talvez onde está o teu coração. Amém? Isso é o que a gente tem que analisar. Meu coração deve estar fixo naquilo que Deus mandou eu fazer. Meu coração deve estar fixo na direção de Deus. Meu coração deve estar fixo naquilo que eu tenho recebido da palavra. Meu coração deve estar fixo naquilo que tem sido vida para mim. Porque essa é a mesma lógica de quem vive drogado e bebe cerveja e vai beber. Qual é ela? Eu já fui do mundo também, querido. Eu fui do mundo. Já fui para barzinho, já fui para festa, para balada, já bebi, já fiz tudo isso. E sabe qual é a lógica? Ah, eu vivo a semana trabalhando, vou desopilar. Quem já ouviu isso aqui? Vou tomar minha cervejinha, né? Vou para aquele show não sei aonde. Por que eles fazem isso? Porque a vida deles são miseráveis. Não tem nada de errado em a pessoa se divertir. Mas se eles não têm isso, a semana, eu me lembro que quando eu combinava com os colegas e o negócio furava, era uma semana terrível, porque o dia que a gente tinha para sair para beber, não tinha mais. Acabou a semana. Lá, vamos, o que a gente vai encarar segunda-feira? Como é que vai encarar segunda-feira? Esse povo precisa de cerveja, de bebida, de festa para poder se animar. Você tem dentro de você o Espírito de Deus. A animação que vem de Deus, a alegria do Senhor é a tua força. É uma questão de fé, queridos, é uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé. Você crê que Deus existe? Sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Você crê que o Espírito de Deus está habitando dentro do seu coração? Sim. Você crê na alegria do Senhor? Sim. Você crê na provisão de Deus? Sim. Você crê na cura do Senhor? Sim. Então viva segundo o que você crê. É uma questão de fé. O dia pode estar o pior. Hoje eu não amanheci bem. Pronto, pra você ter ideia. Vou dar um pequeno testemunho. Não dormi bem. Estou com dor de cabeça o dia inteiro. Desde ontem que estava com dor no intestino. Tive que dormir à base de Buscopan. Tive um pesadelo horrível. Expulsando demônio, faltando fôlego. Sabe aquele negócio? Paralisia do sono. Eu tentava falar, não conseguia. Para dizer o nome de Jesus. Uma batalha física, batalha espiritual. Passei o dia hoje e as meninas dizendo, pai, o que você tem? E eu não sabia o que dizer, eu simplesmente estava cansado. E aí, glória a Deus, Fabiana vai sair do hospital, graças a Deus. Amém. Aí a gente se move, aí eu cheguei em casa, 3:30 da tarde, 3 horas da tarde, sem saber nem o que eu vou pregar. Você entendeu?
Mas eu creio tanto quanto você na realidade do Espírito Santo, eu creio tanto quanto você na unção do Espírito Santo, eu creio tanto você que o meu Redentor vive, Ele está comigo, Ele está contigo, Jesus está no nosso meio, Ele nos alimenta, Ele cuida de nós, como cuidou de Fabiana. Uma cirurgia pelo SUS, que podia demorar muito mais, saiu antes. Uma cirurgia pelo SUS, que estavam dizendo que para não gastar dinheiro, né, o SUS, iam fazer um rasgo nela assim, para poder cirurgiar o rim, e a gente orando para que fosse por vídeo, e conseguimos sendo por vídeo, querido. Ela ficou só com os furinhos aqui. O nosso Redentor vive, Ele cuida, a cirurgia foi um sucesso, está em casa agora, se recuperando. Mas assim, mesmo quem crê, mesmo que situações difíceis aconteçam, mas o milagre acontece, a intervenção de Deus se manifesta, mas é preciso que a gente não murmure, é preciso que a gente creia com o coração, e o que sai da nossa boca é fruto daquilo que foi feito dentro do nosso coração. Você entendeu? Por isso que às vezes a gente precisa fazer uma coisa que parece ser ridícula. Né? Eu vou dizer um negócio para você na frente de todo mundo, viu, Adu? Eu admiro você. Você é um homem de Deus. Porque muitas vezes no meio daqui o culto está, e o Adu é o primeiro que se levanta e sai correndo aqui. Quem já viu isso? Eu honro ele. Porque o que para outras pessoas podia ser uma coisa que não é honrável, ele fez uma atitude de fé e está fazendo. Ele crê no milagre acontecendo na vida dele, na família dele. E será honrado você e sua família. Porque você é o pai de família, você é o líder e você é o primeiro que sai correndo. Às vezes a gente precisa ter uma atitude dessa. Correr, gritar, pular, saltar, dar glória a Deus. E não está nem aí o que os outros acham, rapaz. Sabe? Vamos desprender dessas amarras infernais da religiosidade. Não existe limites para quem crê em Deus. Não há limites, querido. Não há limites para o mover do Espírito Santo. Não há limites para o agir de Deus. Quem põe os limites é a gente na cabeça da gente, querido. Não há limites para o agir do Espírito Santo. Mas é preciso que isso seja formado dentro do seu coração. Você entendeu agora o que é fé? Isso é fé. Fé é crer no coração. E o que sair da sua boca vai ser resultado daquilo que você crê. Tem todo tipo de dificuldade. Né? Tem gente que diz, eu queria ser tanto assim, cheio de fé como pastor. Você é. A Bíblia diz que cada um aqui recebeu uma medida de fé. Uma fé como do grão de mostarda. Eu queria ter coragem. Você tem coragem. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Todo mundo pensa que eu pregando aqui, eu sempre fui, pastor é desenrolado. Querido, eu sempre fui muito tímido. Até os 28 anos de idade, eu não tinha coragem de pegar no microfone. Sabe o que foi que me tirou a timidez? Me deixou intrépido? Não deveria ser assim, não quero isso para você não, por isso que eu estou dando esse testemunho para você. Eu fiquei assim depois que eu cheguei bem pertinho da morte. Depois que eu fui confrontado com demônios, depois que eu vi como o diabo usa pessoas para destruir a vida da gente, como eu vi. A história que tem na minha vida, eu nunca contei aqui, poucas pessoas sabem. Das desgraceiras que aconteceram. Coisas sobrenaturais e tudo mais. Quando eu cheguei na borda da morte, aí eu vi qual é a verdade. Não deveria ser assim. Eu não quero isso para você, não. Não quero isso para você. E Deus não quer isso para você. Entendeu, querido? Aí eu fiquei corajoso, intrépido como um leão, porque aí eu vi quem era o inimigo. Não deveria ser assim, não. E aí eu comecei a ter coragem de pegar no microfone, dar glória a Deus, falar, louvar, tocar, cantar. Depois eu conheci a palavra da fé e comecei a, com intrepidez, pregar essa palavra, porque funciona para mim. O que funciona para mim eu falo para os outros.
Porque eu creio com o coração, está no meu coração. Entendeu? Mas eu não era assim, eu era medroso. Tinha medo. Eu ia para os cultos, via lá os pastores pregando. Ixi, que bênção, né? Aí alguém dizia, pastor, misericórdia, que é negócio de pastor não. Eu quero fazer meu curso, não quero nada disso. Para mim, era a pior coisa do mundo é ser pastor ou missionário. Eu não só não tinha coragem de pregar, eu também não queria nada com esse negócio. Entendeu? Então, a maioria de vocês, deixa eu dizer uma coisa para você, não fique com medo não, mas a maioria de vocês aqui, pensando que nunca vão pregar, vocês estão muito mais aptos para pregar do que como eu estava, e agora eu sou pastor da igreja aqui. Então qualquer um daqui pode ser chamado para ser pastor, para pregar, para ir para a China, para qualquer lugar. Sabia disso? Porque a capacitação vem de Deus. Amém? E não tem esse negócio de idade não, é qualquer idade. Oh, aleluia! Quem foi abençoado hoje aqui, amém? Firme na fé, querido, firme, fica firme. Teu Redentor vive. Só finalizar dizendo esse versículo, Hebreus, capítulo 10. Deixa eu ver aqui, Hebreus, capítulo 10. Versículo 35. 10:35. Olha o que está escrito aí. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Olha o 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Olha só que coisa linda. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem crê, Jesus está chegando. Mas ele diz no 38, antes de eu ler o 38, lembra-se que Jesus Cristo disse lá no Evangelho, mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele advertiu. E aí no 38 diz, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. 39, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diga, eu sou da fé. Amém. Nós não retrocedemos, querido, nós somos da fé. Amém. Nosso futuro será de bênção. Nossa família será abençoada. Nós veremos os filhos dos nossos filhos. Isso que Jesus Cristo não voltar antes, né? Mas será abençoada a nossa descendência. Por causa da perseverança, nós vamos alcançar as promessas de Deus. Diga, eu vou alcançar as promessas de Deus na minha vida. Amém? Seja abençoado e pratique essa palavra em nome de Jesus.